Olá, você está no podcast Porta Estreita. Seja muito bem-vindo. É muito bom poder ter a sua companhia. Esse é o resumo da lição da Escola Sabatina dessa semana com os principais pontos da lição. A lição é a lição de número 4, que tem como título Como Deus nos resgata. O verso para memorizar está em Efésios, no capítulo 2, no verso 4 e no verso 5, que diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. A lição ela está dividida em 3 pontos principais. O primeiro ponto, vivendo sob a bandeira de Satanás. O segundo ponto, vivendo sob a bandeira de Deus. E o terceiro ponto, o que Deus nos oferece. Em Efésios, no capítulo 2, no verso 1 ao verso 2, nós podemos ver que nós estávamos mortos em nossos pecados. Paulo expõe nossa vida em uma sequência clara. Estávamos mortos em pecados, Deus nos deu a vida junto com Cristo e somos salvos pela graça. Agora, o que significa que estávamos mortos em pecados? Primeiro, o pecado era o nosso estilo de vida. Segundo, seguimos os costumes do mundo. Terceiro, fomos dominados pelo príncipe deste mundo. Quarto, éramos filhos da desobediência. Isso significa que antes de conhecermos a Cristo, vivíamos dominados por 2 forças externas, o ambiente ao nosso redor e o príncipe do poder do ar, Satanás, seguindo os desejos da carne. Efésios capítulo 2, versículo 3. Embora Paulo tenha mencionado 2 forças externas que nos dominam, ele agora esclarece a razão pela qual elas o fizeram. Nós mesmos queríamos nos submeter a elas. Queríamos fazer o que queríamos, seguir os pensamentos do nosso coração. Tiago capítulo 1, verso 14 e o verso 15. Nossa natureza era a de filhos da ira, ou seja, nós continuamente cometemos pecados porque éramos pecado. Ou seja, nós continuamente cometemos pecados porque vivíamos em pecado. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Pensávamos sobre pecado e vivíamos para o pecado. Mas embora hoje ainda tenhamos uma tendência a pecar, pela graça de Deus não somos mais dominados por essa tendência. Não somos mais filhos da ira, vivendo sobre a bandeira de Deus, exaltado com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 4 ao verso 6. Paulo começa esta nova sessão dizendo: Mas Deus... O que Deus fez por nós? Primeiro, Ele nos deu a vida com Cristo, tirou os nossos pecados, o preço dos nossos pecados. Segundo, Ele nos ressuscitou com Cristo, nos deu vida nova. Terceiro, Ele nos assentou nos lugares celestiais com Cristo, nos deu poder sobre o maligno. Passamos de uma existência dominada pelo demônio para uma vida de abundância espiritual e poder em Cristo Jesus. O que fizemos para merecer tudo isso? Nada. Deus fez isso por causa da sua misericórdia, por causa do seu grande amor com que Ele nos amou. Todo o mérito e glória pertencem a Deus, desfrutando de riquezas eternas. Efésios capítulo 2, verso 7. O plano de Deus se desdobrou no passado, com a morte, ressurreição e a exaltação vicária de Cristo. Ela se desdobra no presente em nossas vidas com a mesma força que teve em Cristo e continuará a desenvolver-se nos séculos vindouros, porque a graça de Deus nunca acaba. Essa graça foi evidente no passado. Nós a vivemos hoje e será nosso tema e o tema dos anjos imundos que nunca caíram por toda a eternidade. O que Deus nos oferece? Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 10. Salvo pela graça. No final desta sessão, Paulo quer ter a certeza de que seus leitores entenderam em que consiste o plano de salvação e que parte fazemos. Primeiro, nós somos salvos pela graça. A fé, ela é o meio da salvação. Terceiro, mas a fé não é nossa, é um dom de Deus. Quarto, nenhuma obra que fazemos pode nos salvar. Quinto, ninguém pode se gabar da sua salvação. Sexto, depois de nos salvar, Deus nos cria para boas obras. Sétimo, toda boa obra que fazemos, Deus já havia preparado com antecedência. A ideia é clara, a salvação ela vem de Deus e só temos que aceitá-la. Temos que aceitar a salvação em Cristo Jesus e viver para Deus constantemente na nossa vida. Esses foram os principais pontos da lição dessa semana. Que Deus te abençoe e nos encontraremos na próxima semana. Até lá!